Olá, estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista. Prazer muito grande estar com você de volta aqui pelo canal 8 da Claro TV a Cabo. Cumprimento você também que nos assiste pelo YouTube. Se estiver assistindo pelo YouTube, não deixe também de mandar o link, do nosso programa aí para seus amigos, outras pessoas que você gosta, para assistir também o nosso conteúdo. Cumprimento você também que está nos assistindo pela sua Smart TV através do nosso aplicativo. Lembrar aqui que a gente tem um aplicativo e você pode instalar na sua TV e assistir a TV Sete Lagoas em qualquer cidade do Brasil, tá bom? E também, nossa rede social aí sempre divulgando, a gente segue lá no @TV Sete Lagoas. Mês de março, mês, que a gente comemora muito, e eu estou recebendo aqui a Elis, que está de volta conosco no nosso programa. Seja bem-vinda, minha querida. Lembrando que é o mês, que a gente tem realmente uma alegria muito grande, porque se não fosse a mulher não tinha ninguém, gente? Então, a gente tem que respeitar e comemorar muito essa data aí. Nós vamos falar sobre isso aqui com a Elis. Lembrar do nosso patrocínio da 5bits, www.5bits.com.br. E você que quer aí, vender mais, quer fazer uma rede social legal, quer organizar aí sua empresa, seu comércio, com acessórios, com trabalhos de internet, procure a 5bits. É só acessar o site e fazer contato com o pessoal, tá bom? Eu vou conversar agora com a Elis, que é uma grande representante aqui em Sete Lagoas das mulheres, e recebeu o nosso convite e veio aqui bater esse papo conosco. A gente fica muito grato. Aproveitar já antes de começar o programa, mandar um abraço especial de toda a equipe da TV Sete Lagoas, da Rádio Sete Lagoas, para as mulheres da nossa cidade. Seja bem-vinda, e você foi escolhida como a nossa representante de Sete Lagoas aqui nesse mês. Seja bem-vinda e fique à vontade para falar sobre as mulheres que realmente fazem e acontecem na nossa cidade. Santiago, eu fico muito feliz de estar aqui. É sempre bom a gente poder falar de temas tão importantes como o que a gente vai pontuar aqui hoje, e ainda mais numa data como essa, A gente falar da mulher, no mês da mulher, é mais que necessário, é emergencial. Eu falo que não é só uma data linda que a gente tem que usar rosa e dar flores mulheres, A gente precisa sim trazer temas mais profundos, a gente precisa sim falar sobre o Instituto, de Apoio à Mulher, que faz esse trabalho incrível com mulheres, não só em Sete Lagoas, mas no Brasil inteiro, E eu fico muito honrada, e agradeço o convite, agradeço por ser essa representante, essa voz, porque a gente fala daqui, escuta outras mulheres, porque a gente também incentiva, essas mulheres a ter voz e vez, e ocupar os espaços aí necessários para a gente poder avançar. Eu estou fazendo uma viagem aqui na minha mente aqui, e eu vou seguir uma referência aqui, vou citar uma referência aqui de um vídeo que eu assisti recentemente, que eu achei uma loucura, mostrando que na China, gente, já tem construído tudo prontinho, que é um útero digital, parece uma bola assim, que estão fazendo para que no futuro ele possa substituir, a germinação ali. Queria que você, como mulher, você como representante das mulheres, me falasse o que você pensa sobre esse futuro, o que esse povo está pensando? Você foi bem profundo. Nossa aí nessa... Eu fiquei imaginando aqui a importância da mulher, o carinho que a gente tem pela mãe da gente, pela avó, E aí a gente pensa assim, como que vai substituir esse afeto, esse amor materno, que é tão falado, E aí eu sempre falo, Santiago, que é muito importante a gente usar a tecnologia a nosso favor. Obviamente, que nada substitui o afeto, o carinho, não só da mãe, mas de quem ali gesta, quem cuida, quem cria, E a gente sabe disso, A gente lembra da nossa infância e o amor e o afeto é a base de tudo. Mas aí a gente precisa também considerar outras mulheres
que não deixa de ser mulher porque não tem filhos, É, né? tem E aí isso, né? a gente pensa assim, tá, e essa mulher que não pode gestar? E essa mulher que não tem a oportunidade ali de parir, né, digamos assim? Como que fica, né? Ela vai deixar de realizar um sonho porque ela, fisiologicamente falando, ela não pode? E aí a gente olha para as possibilidades do ser, né? E através da tecnologia, né? Igual a China fala que eles estão anos-luz à nossa Sim, frente sim. aí, pensando nisso também, né? Porque não existe só uma maneira de ser e existir nesse mundo, né? E quando a gente observa esses países desenvolvidos, olhando para o todo, eu falo assim, que bom, e tomara que seja possível, sim. Eu não falo de todas, né, Não de na todo larga mundo. escala, né? Como se diz, né? Mas assim, de dar possibilidades para quem quer, né? Porque a gente precisa observar também que tem mulheres que não quer ser mãe. E É, tá tudo é. bem, né? Não, inclusive as famílias estão diminuindo ao passar dos anos, né? Sim, por uma série de questões que precisam ser observadas também, né? Hoje, quantas mulheres, né? Já que a gente tá falando do mês aí de março, vamos falar de forma muito profunda, quantas mulheres, Santiago, que chegam para mim e falam assim, Elis, eu não me vejo nem casando, imagina sendo mãe. Por quê? Porque são mulheres que questionam esse modelo, né, esse padrão de relacionamento que foi nos condicionado ao longo da vida, né? Porque a mulher tem que casar, a mulher tem que ter filho, a mulher tem... Senão, a sociedade esmaga essa mulher. A sociedade critica essa mulher. Se a gente não fazer como manda o figurino, né? Como manda o padrão, né? Se a gente não repete ali o que vovó fez, o que mamãe viveu, a gente acaba sendo vistas de forma assim muito negativa, né? E que bom que isso está sendo quebrado, que bom que a gente está tendo a oportunidade de avançar e ter informação, ter conhecimento que vai nos amparar. Porque você imagina, a mulher que não pode ter o filho, né? Quantas mulheres que eu atendo que não tem útero, né? Que teve. Eu, inclusive na minha própria família, minha irmã mais velha, aos 28 anos, ela teve um câncer raro e ela teve que tirar o útero. E ela não pôde ter filhos, né? E aí, imagina se ela não tivesse a possibilidade que nós temos, né, judicialmente falando, de adotar, né? Quantas mães que fazem entrega, por exemplo, a entrega voluntária, né, dos filhos, possibilitando outras mães de adotar aquela criança. Essa possibilidade é a fertilização, né, que a gente tem várias pessoas recorrendo aí à fertilização. E agora, mais essa aí, né, que você colocou aí, de um útero para poder gestar, né, esse filho externamente. Então, que bom, né, que a gente está tendo. Eu acho que ter um robô também para fazer essa tarefa de casa não deve ser ruim, não, né? Não. Tá vendo que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, ainda mais nós, mulheres, extremamente sobrecarregada, né? Que eu falo que a gente trabalha fora, cuida da casa, e às vezes a gente tem tripla jornada de trabalho. Então, imagina a sobrecarga, que você tem um robozinho lá fazendo tudo, lavando, passando. Facilita a vida. Facilita a vida da família toda, né? Não é só da mulher, não. É verdade, Você acha que a gente evoluiu muito nesses últimos... Vamos colocar nessa última década. Você acha que a mulher teve condição de evoluir realmente como estava previsto? E hoje a gente já tem uma situação melhor? O que você acha? Ou você acha que está faltando evoluir em alguma área? Eu acho que a gente está avançando em algumas questões e, lamentavelmente, vivendo grandes desafios por outro lado, né? Fato é que a gente tem vivido aí tempos difíceis para nós mulheres, né? Todos os dias, Santiago, eu recebo pessoas questionando assim, Elis, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com os homens? Que todos os dias eu recebo, eu abro o meu telefone, eu ligo a televisão, só notícias de feminicídio, só violência contra nós, mulheres. O que é isso, Elis? Está aumentando? O que está acontecendo com as pessoas que agora, não contentes de matar as mulheres, eles estão matando os filhos dessas mulheres para atingir essas mulheres, né? A gente viu recentemente aí casos assim... absurdos, né? Cruéis e perversos a um nível assim que chocou todos nós, né?
choca toda a população. E aí, eu tenho refletido muito sobre isso. Tá, mas isso está dentro de um contexto de quantos anos para cá? Veja bem. Eu digo esse tipo de violência. As pessoas têm. Ou é porque a gente sempre hoje tem mais informação? O que acontece? Sempre teve, sempre existiu. Só que em um dado momento, historicamente falando, né, que a gente precisa considerar a violência doméstica, a gente precisa pensar assim, que é multifatorial. E ela também não é só um fato específico, né? Não é só a relação conjugal ali com conflito, né? Existe questões social, cultural, né? E aí, você pode observar, Santiago, que as situações, ela sempre aconteceu. Sempre teve. Só que há um tempo atrás, era inclusive permitido o homem matar a mulher. Era o famoso crime de honra, né? Em defesa da honra ali. Então, era permitido o homem... Inclusive, o machismo era muito mais forte, sim, né? E aí, obviamente, se a gente for pensar no contexto cultural, é muito recente. A Lei Maria da Penha, né, depois de muita luta, ela ficou anos e anos para poder ser concretizada. E quando construiu a Lei Maria da Penha, a gente... Só para a gente ter um pensamento, assim, historicamente falando mesmo. Uma cronologia. O que acontece? Hoje tem políticas públicas e a gente dá visibilidade, a gente fala sobre a violência doméstica, a gente mostra isso de forma muito clara, os padrões, né, comportamental ali de um agressor, de um abusador. A gente traz divulgações muito fortes voltadas para essa questão, ciclo de violência, enfim. Hoje nós temos uma lei que nos protege. E aí, esta lei, mesmo protegendo a mulher, a gente precisa entender que a questão comportamental, ela não muda da noite para o dia, né? Toda mudança cultural, ela demora muito tempo. Então, o que a gente tem percebido é o aumento das notificações. Isso tem aumentado, né? Você pode observar que há um tempo atrás, a mulher não ia por uma série de questões. Por medo, e ainda isso é muito forte, a mulher não faz uma denúncia por medo de ser morta, medo do que vai acontecer com os próprios filhos dentro de casa. E isso traz um bloqueio para que essas notificações aconteçam, né? E a gente está falando dos casos que vão até a delegacia. E quantos outros que ainda, né, assumem notificações? Ainda existe muito, mesmo com tanta campanha, mesmo com tanta informação. Hoje, a mulher ela pode até ter ciência e clareza de que ela está numa relação extremamente abusiva, mas ela não vai por medo e vergonha de pensar assim, nossa, o pai do meu filho, o meu marido é o meu agressor. É a pessoa que está tentando me matar. Então, isso é tão vergonhoso que isso impede a mulher de fazer o que precisa ser feito. E aí, além de tudo isso, a gente observa assim, teve um aumento das notificações, mas a violência, ela sempre existiu. Sempre existiu. Ela sempre... Se a gente for parar... Eu acho que, pelo que você falou, por causa da lei, né, de ter uma lei, de garantir, né, uma condição melhor, né? Sim. E também por a questão da comunicação no geral, né? Que ela facilitou, então essa mensagem chegou e encorajou também para que a pessoa pudesse fazer a denúncia, né? Mas ainda não é o ideal, né? A gente precisa avançar muito ainda, né? Muito. E principalmente na questão comportamental. Os homens também precisam entender que eles são os agressores. Você pode fazer uma pesquisa, Santiago. Pergunta quantas mulheres já sofreu algum tipo de violência. Seja assédio, abuso, humilhação, qualquer tipo de violência, moral, psicológica, todas vão te falar que em algum momento da vida ela viveu. Você pode perguntar aos homens, eles nunca... diferente, né? Nunca fiz, nunca pratiquei, nunca. E aí a conta não fecha. Porque se todas as mulheres em algum momento já passou por uma situação de abuso, de violência, o que for assédio, importunação, o que for, a gente já viveu. Eu não conheço uma mulher que passou ilesa nessa vida, lamentavelmente. E aí você faz a mesma pergunta para o homem, assim, você já fez alguma prática abusiva? Não.
Então, entende que não fecha? Eles não têm consciência. Para ele era uma coisa normal. Normaliza. A gente naturaliza. Quantas mulheres, Santiago, chegam para mim com depressão, mulheres no nível de dor, de sofrimento absurdo, achando que elas são culpadas do marido agir assim. Elis, mas eu que fiz errado, eu que deixei a desejar, é porque eu... sempre poupando, porque nós mulheres temos esse perfil de salvadora, né? A gente, na nossa mente, porque isso foi condicionado, nós somos condicionadas a cuidar. Nós temos o perfil de cuidadoras, né? Uhum. Então, a gente quer cuidar de todo mundo, tem mulheres que acham que é obrigação dela zelar por esse homem, zelar por esse casamento. Ela sendo agredida, humilhada, torturada, violentada, e ela acha que ela orou pouco, que ela não fez o suficiente, que esse homem fez isso na rua porque ela não foi suficiente. Entende isso? Que a gente coloca essa mulher num lugar tão de obrigação dessa mulher fazer, zelar, ser sábia e edificar esse lar, que o homem não consegue entender que ele é um agressor. Que ele é um mas criminoso. isso aí, então, pensando bem assim, isso é uma ferida social, né? Porque tem os dois lados, tá certo, né? Mas a formação desses dois indivíduos, essa formação, ela está evoluindo ou não? Eu vejo que a gente tem acesso à informação. Eu estou dizendo assim, porque no passado a gente viu muito o estilo tradicional da família, né? Porque, lógico, né? O pai era muito rude, a mãe que ficava com as crianças e tal, né? Ao longo do tempo isso foi modificando, né? Nem todo mundo estudava, nem todo mundo tinha acesso à faculdade, né? Hoje, inclusive, parece que o número de mulheres estudando é maior do que dos homens. Mas no contexto social, porque uma coisa é você ir lá estudar medicina, estudar direito, engenharia e tudo, mas essa formação do ser humano, e nós estamos evoluindo nela ou não? Eu acredito que a informação, ela traz, sim, um processo evolutivo. Quanto mais informação a gente tem, não é nem informação, eu vou trocar a palavra informação por conhecimento. Nós somos o nível de conhecimento que a gente tem, Santiago. Se a gente tem só informação e não coloca em prática, de nada vale. Uhum. Então, a gente precisa aprender com o que a gente tem de informação. Aí a gente tem conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, porque a gente colocou em prática aquilo que a gente aprendeu, aí sim a gente evolui. E eu não vejo que a gente tem conseguido, como ser humano, de forma geral, colocar em prática aquilo que a gente prega, que a gente fala, que a gente assistiu, que veio pra gente como informação. Então, isso atrapalha o nosso processo evolutivo em todos os sentidos. E você acha, até vou fazer uma comparação aqui, não é uma comparação, uma citação de um aspecto que a gente tem vivido, que ele vem da política, né? Na verdade, é um aspecto comportamental, que é a divisão de lados, né? Nós temos hoje muito forte direita e esquerda, e isso parece que arraigou muito nas pessoas uma defesa do seu lado, né? E em alguns casos parece que muito radical, né? Aí eu vou colocar um pouco aí, muito forte, a comunicação nisso, porque a fake news ela é muito presente nesses processos, né? De mídia. Você acha que isso também está influenciando? Porque eu não sei o que está acontecendo. Estou vendo as pessoas muito radicais. Sim. E aí, como você falou, né, o que está acontecendo dentro até da família, parece que radicalizou mais ainda. Sim. Essa questão da dualidade, eu falo que ela é o que coloca todos nós, seres humanos, num lugar muito perigoso. Porque a gente está o tempo todo nessa dualidade entre o certo e errado, direita, esquerda, preto e branco, é sempre assim. Você pode observar que a gente carrega isso ao longo da vida, assim, olha, tem que fazer isso ou aquilo, né? É entre o 8 e 80, né? A gente fala assim, eu sou 8 ou 80. Não tem outra opção. E aí a gente precisa entender que entre 8 e 80 nós temos 72 possibilidades.
Entre o branco e preto, a gente tem diversas cores. E assim vai, né? E aí, as pessoas nos colocam no lugar, Santiago, de ter que escolher um lado. Pode observar. Isso é terrível. Se você não for de direita, você então é de esquerda. Se você não for de esquerda... E aí, a gente fica no meio disso, achando que assim, ó, eu tô no meio da confusão. Você precisa se posicionar. E esse posicionamento tem sido muito perigoso, né? Aqui é o lado bom, aqui é o lado ruim, né? Aqui é o céu, aqui é o inferno. E aí vem essas dualidades. E aí, quando a gente não enxerga o todo, quando a gente, enquanto ser humano, não consegue perceber a grandiosidade que tem no universo, as 1000 possibilidades que a gente tem em tudo na vida, né? Vamos colocar a questão da família. Né? Não existe só o modelo, né? O famoso modelo tradicional de família, que é papai, mamãe e os filhinhos. E quantos casais que não podem ter filho? E quantos casais que têm outra configuração? A gente vai excluir? A gente não vai criar políticas públicas para essas pessoas? Como que fica? E aí, quando a gente fala, né, vamos colocar o contexto político mesmo, né? Quando você coloca aí de esquerda e direita, por que não olhar para o todo? Por que não considerar o todo? Porque todos nós vivemos. Né? Querendo ou não, achando certo e errado, gostando ou não, nós estamos aqui nesse mundo. E aí é que a gente precisa evoluir e avançar, aí eu volto na sua pergunta anterior, como ser humano. Né? Eu preciso respeitar o que é diferente de mim, porque a minha opinião é baseada na minha experiência de vida. Ela é baseada no que eu construí ao longo das minhas vivências. Eu não posso querer que o outro engula aquilo a qualquer preço. Entende? Aí o bonito, e aí eu vejo que a evolução do ser humano é quando a gente olha para tudo isso e pensa assim, olha, é diferente de mim. E que bom que é diferente também, porque senão a gente não avança. Verdade. Né? Se todo mundo for igualzinho a Elis, se todo mundo for igual a Santiago, que graça que vai ter o mundo, né? E o mais bonito de tudo isso é a gente respeitar essas diferenças, Sim. né? Mas você dentro do seu trabalho, você atende várias pessoas, né? A gente pode, em março de 2026, comemorar o dia, né, o mês das mulheres, de uma forma satisfatória, que nós temos assim uma plena evolução? A gente precisa Com validar. O coração cheio? Eu falo que a gente precisa... Ou tá aquela comemoração ainda... Agora, eu vou pontuar 2 questões aqui. A gente precisa, sim, observar os avanços que a gente teve. Teve muitos, né? Isso aí é inegável, né? O quanto a gente já evoluiu, principalmente se tratando dos direitos aí das mulheres, né? Até pouco tempo, a gente não podia nem votar, Santiago. Não podia nem falar direito. Não podia falar, a gente trabalhava e o dinheiro era o homem que controlava, porque o homem era o detentor ali do financeiro, do material, né? E aí... A gente avançou muito, né? Você mesmo pontuou aí quantas mulheres já estão na universidade, até mais que os homens, né? Sim, sim. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente teve grandes avanços, que a gente precisa considerar esses avanços. Mas, por outro lado, eu lamento tantas tragédias que ainda persistem em acontecer no sentido que a gente provoca, né? Que a sociedade machista, que a sociedade patriarcal, a gente fala disso e fica chato a gente ter que ficar falando isso, todo mundo fala assim, vem essas feministas, vem esse povo com esse mesmo mimimi, mas não é, isso é real. Olha a quantidade de mulheres que estão morrendo, né? A gente bateu recorde recentemente de feminicídio. Então, assim, isso não pode ser... O feminicídio parece que até cresceu, viu? Eu tenho falado sobre isso. Eu dei uma entrevista recentemente para uma pesquisadora da Federal, e ela está fazendo uma pesquisa brilhante, e a gente falou exatamente sobre isso, Santiago. A sensação que a gente tem é que os homens estão matando mais ainda as mulheres. E aí, se a gente for observar num contexto, né, que a gente precisa entender nós, seres humanos, como seres biopsicossocial historicamente construídos. A gente precisa validar isso para a gente não desconsiderar nada.
E quando a gente considera esse todo, a gente observa que a tentativa que os homens têm ainda de manter o controle, por isso a gente está vivendo essa pandemia, essas tragédias gritantes em se tratando de violência contra nós mulheres. Aqui em Sete Lagoas, né, segundo alguns dados aí, né, que a gente vê, parece que há uma violência muito grande contra as mulheres, né? Isso realmente é um fato, é algo preocupante mesmo, parece que não é uma coisa que está sendo olhada assim como deveria ser. Qual que é a avaliação sua? A gente vai fazendo os não só sua, né? Mas sua como geral, a entidade que você representa. Não tem dúvida que Sete Lagoas é uma cidade extremamente violenta para nós mulheres, né? É uma das cidades mais violentas para nós mulheres, Sete Lagoas, sem dúvida alguma. Isso não só os casos que a gente recebe dentro do Instituto de Apoio à Mulher, mas isso é da polícia, inclusive da própria polícia. É uma pena, né? Porque a gente vê muita nossa administração falar em segurança e tudo e não está evoluindo nesse sentido, né? Falta muito ainda para avançar, falta muito ainda para olhar ainda por nós mulheres. Eu falo que nós precisamos, é urgente, é emergente. Não dá para a gente entregar flores para as mulheres, não dá para ficar fazendo homenagens para as mulheres, né? Ou no legislativo, ou no executivo. A gente precisa fazer homenagem vaga, né? Não dá, sabe, Santiago? A gente realmente precisa construir projetos e leis e ações, também, né? Efetivas, né? Que a gente realmente possa levar até essas mulheres segurança real. Né? Então, assim, é sair do discurso e ir para a ação de fato. Né? Isso não tem dúvida que Minas Gerais está agora no segundo estado mais violento para nós mulheres. Pois é, você falando aí sobre essa questão, eu estou me lembrando aqui que a gente inclusive diminuiu o número de mulheres na Câmara de Vereadores. Eu vejo que a gente tem várias associações também que nem tem, às vezes, a possibilidade de uma mulher concorrer a um cargo de no mínimo, um representante ou até de uma presidência e tal. Mas isso na área empresarial, a gente vê muita mulher de sucesso, né? Brilhando, às vezes comandando várias pessoas, né? Nesse caso administrativo, né, aqui da nossa cidade, a gente até chegou a ter uma secretaria de mulheres e tal, se falou muito nisso, mas assim, parece que tem aí alguma coisa acontecendo que eu estou vendo um silêncio, né, sobre essa questão das mulheres, né? Você acha que a gente está reduzindo, né, em vez de estar evoluindo, está diminuindo? O que está acontecendo? Eu percebo que é necessário a gente fazer de verdade, é fazer direito, é fazer com como deve ser feito, né? E eu percebo, Santiago, que falta um olhar mais atento, mais aprofundado, porque a gente não é só criar, vou criar a pasta, é a gente entender todas as nuances que envolvem, né? Essas representatividades, elas são sérias, né? Quando você coloca assim, nós temos 19 vereadores e apenas 2 mulheres ocupando essa cadeira, isso é gritante. Uhum. E por aí a gente já imagina a falta de consciência de classe, né? Nós somos o maior eleitorado aqui em Sete Lagoas. Quer dizer, as próprias mulheres não votaram nelas. Ponto. É isso. Então, assim, nós mulheres não votamos em mulheres. A gente, infelizmente, precisa avançar nesse sentido. Porque se tem 17 cadeiras ocupadas por homens, é porque as mulheres, em sua grande maioria, votaram nos homens, né? E isso afeta o todo, afeta as nossas vidas, né? Isso afeta cada mulher que morre, diz dessa votação que a gente teve. De 19 podia ter pelo menos 5, né? Mínimo, né? O ideal era ter mínimo, mais. né? Era ter, eu falo que o ideal era ter... É porque, na verdade, diz que tem mais mulher do que homem, né? Na sociedade, no geral, né? Sim, sim. Então, teria que ter mais mulher do que homem. Nós somos o maior eleitorado, então, o ideal... né, era ter. O certo também era ter, né? A gente não pode só ocupar aí a cota, né? Porque eu vejo as mulheres na política ocupando minimamente ali
os 30% que é obrigatório e sem incentivo financeiro, sem ali realmente um suporte. Eu vou te interromper para me falar uma coisa aqui que eu estava lembrando. Essa semana eu comentei com uma pessoa que eu tenho uma saudade muito grande de um prefeito aqui de Sete Lagoas, que ele era tão gentil conosco que assim, era muito bom a relação com ele, que era, vou falar o nome aqui, tá, gente? Era Maroca. Só que, mais do que falar do Maroca, a esposa dele, que a esposa dele foi primeira dama de fato, né? Eu lembro que a gente fez até um documentário lá no Cramã e ela participou conosco e ela sempre ativa lá na Vila Vicentina e tal. Até nesse sentido aí, era importante um avanço das mulheres, né? Eu acho que a Márcia, ela foi um grande exemplo para a gente como primeira dama, viu? Eu Você lembra? não tive a oportunidade de conhecê-la, né? Mas que bom, né? Que teve aí, em um dado momento, uma mulher atuante. E eu vejo a força e o tanto que é importante a representatividade, né? Em qualquer espaço, né? Ter mulheres nos espaços decisórios, Santiago, muda tudo, né? Muda o que a gente está falando aqui sobre violência, sobre feminicídio. Lógico. Então, assim, quanto mais, né, a gente puder ocupar, e não só em secretarias, né, igual você pontuou aí, o empresariado aí que está valorizando essas mulheres extremamente fortes e potentes, e a gente deixando aquele pensamento que a mulher não tem que ocupar esses lugares, esses espaços, a gente vê aí grandes empresários de destaques, né, ocupando brilhantemente esses lugares. E é em qualquer área, né, a gente precisa no legislativo, no executivo, né, as pastas, a gente não pode colocar só homens para fazer a gestão das pastas, né, a gente precisa também aí validar o saber, né, das mulheres, né? E é importante, muda tudo. Sensibilidade, né? É muito diferente. Eu falo que a gente chegar no espaço, coisa simples, Santiago. Uma mulher pedir Uber. Quando chega uma outra mulher dirigindo esse carro, a gente respira diferente. Já dá um alívio, né? Que alívio. Na hora que a gente vê lá que é uma mulher que vai buscar, a gente já respira diferente. Né? Então, assim, você imagina, com um simples exemplo desse que eu estou colocando aqui, você imagina isso em espaços importantes. E isso é uma coisa tão simples de resolver que eu já falei para vereadores, já falei para prefeitos, já falei para várias pessoas que tem várias cidades, principalmente no interior de São Paulo, que tem um sistema, né, de veículos de transporte, né? Tipo o Uber, só que foi criado pela própria prefeitura, né? Com parceria. E o valor, né, da passagem é menor, o motorista ganha mais e poderia até ter, né, motoristas femininos lá com uma opção lá. Eu quero uma motorista... né? Eu não quero homem, eu quero... Sabe? É uma coisa que é fácil de... Eu quero mulher. Por que eu não poderia ter um serviço de transporte na minha cidade organizado sem ser o Uber? O cara pode fazer Uber e pode fazer ele também, né? Ele pode se inscrever nos dois, mas é só querer, né? Mas não quiseram fazer isso até hoje, né? Agora, eu queria que você falasse sobre a entidade que você representa, como é que é os trabalhos que vocês também fazem lá, como é que vocês atuam para ajudar as mulheres? Então, o Instituto de Apoio à Mulher Brasileira, a gente diariamente faz atendimento na área jurídica, na área psicológica, acolhendo mulheres que foram, né, que passaram por uma situação de violência ou ainda está numa relação abusiva. A gente faz várias ações, Santiago, aqui em Sete Lagoas. A gente realiza feira mensalmente, né? Aos domingos, ali na Orla da Lagoa Boa Vista, a gente promove a feira por elas. A gente promove todo ano também a corrida por elas, que é um movimento de mobilização mesmo, né, das pessoas, com orientação, para correr literalmente, Santiago, para salvar vidas.
né? Eu falo que não dá para a gente ficar apaziguando mais, né? Da gente fazer uma caminhada, é correr mesmo para poder salvar essas mulheres. E é um momento de transformação, né? Exatamente. Que então, depois, assim, vários dias, você vai... É um movimento muito bonito. A gente tem as rodas terapêuticas que acontecem mensalmente também. Oh, que legal. As filhas Isso eu não de sabia. Samaúma. É uma roda de mulheres, é uma roda de terapia sistêmica. Que assim, de todos os trabalhos, eu sempre falo isso, mas de todos os trabalhos do Instituto, esse é que brilha meus olhos. É algo muito profundo, muito bonito que acontece, porque são vivências e histórias que nos fortalecem. E uma mulher que está vivendo isso, na outra ponta tem a outra que já passou e já superou, e aí essa mulher fortalece a outra, e a gente cria um laço tão forte, comunitário, coletivo, que aí nos dá força e nos impulsiona para fazer mudanças na nossa vida. E uma mulher que muda a vida dela, ela muda de várias mulheres, né? Então, a roda terapêutica que acontece todos os meses é algo assim, já tem 5 anos que a gente realiza, é muito profundo, só quem participa sabe a vivência e a oportunidade que estar com mulheres, né? Eu costumo dizer que mulheres só se curam com outras mulheres. Esse atendimento que você faz jurídico, ele é gratuito? Ele tem uma taxa? Como é que é? Nós temos mulheres lá, são advogadas que fazem o atendimento. E lá no Instituto, Santiago, a gente atua com vários públicos. Então, a mulher que é empresária, que tem condição financeira, ela apoia, porque tem outras que não têm condição de arcar com nada. Tanto o atendimento jurídico quanto psicológico também. Então, como a gente não atende por vulnerabilidade financeira, a gente atende todas as mulheres que, por algum momento, né, passou ou está passando por uma relação abusiva, a gente precisa ter esse cuidado, porque umas podem apoiar as outras. Então, o Instituto, ele é colaborativo. Então, a gente atende a mulher que está passando por uma situação que saiu de casa sem nada, com a roupa do corpo, e a gente está apoiando essa mulher a reestruturar a vida dela, material, a vida emocional. E também tem outras mulheres que também vivem uma relação abusiva e que tem condição, que é independente, que tem, né, uma estrutura diferente. Então, assim, a gente observa, né, faz um estudo socioeconômico para poder aí fazer o acompanhamento da melhor forma possível. Uhum. Mas diariamente a gente faz esse atendimento, a gente dá plantão também aos finais de semana, porque aos finais de semana geralmente é o que acontece mais ali, algum tipo de violência, principalmente a física, né? Que a família está reunida, é uma festa, é um evento que pode ali acontecer algumas questões que ficam mais gritantes aos finais de semana. Então, a gente tem esse suporte, dá esse plantão também no final de semana. E várias ações, né? No decorrer do ano, a gente palestras, a gente faz cursos, tem várias ações que a gente vai. Mas eu vou deixar aqui. E ajuda até no empreendedorismo feminino, né? Também, a gente tem curso de flores, a gente tem capacitação para mulheres. Então, assim, tem uma equipe muito boa, uma equipe bacana, que dá esse suporte, que dá esse amparo. A ideia é sempre a gente apoiar mulheres, a gente acolher mulheres, de mulher para mulher, a gente se fortalecendo para construir realmente uma sociedade aí mais igual, né? Uhum. Sem tantas desigualdades, né? Como a gente vive aí. O Elis, para a gente fechar, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres de Sete Lagoas. Primeiro, Santiago, falar para essas mulheres que, independente da situação, né, que esteja vivendo ou que já passaram, a gente precisa ter em mente que é possível, por mais difícil que seja, é possível a gente recomeçar. É possível a gente se reconstruir, se reconectar, se fortalecer. E a gente só faz isso quando a gente realmente reconhece que a gente precisa umas das outras, que a gente precisa, muitas vezes, buscar apoio. E não sintam vergonha de viver situações que não foram vocês que provocaram, né? Falar para essas mulheres
que elas precisam buscar conhecimento, buscar informação, e é o que eu queria deixar para esse mês, Santiago, esse mês de março, principalmente no dia 8, que a gente se fortaleça, que a gente busque os nossos direitos, que a gente busque informação, que a gente tenha conhecimento para que a gente não aceite menos do que a gente merece. Para a gente não aceitar desrespeito, para a gente não aceitar migalhas, é a única forma da gente se reconstruir, a gente se fortalecendo através da informação, do conhecimento. Então, que a gente faça isso, que a gente busque ter o máximo de amparo e suporte para a gente não aceitar menos do que a gente merece, que é possível. É isso aí. Eu garanto que é possível. Tem que acreditar. Tem. Né? Acreditar. É isso aí. Quero te agradecer, desejar um ótimo mês, né? Um mês das mulheres para você, né? Muito sucesso lá, né? No seu trabalho. Obrigada. Sucesso, né? Para todas as companheiras lá, e vamos expectativa para que a nossa cidade evolua também, né? Nesse aspecto do direito, né? Do crescimento das mulheres, né? Uma vivência mais harmônica possível, né? Eu sempre digo que a primeira coisa é amar Deus, né, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas depois é amar você, né? Amar você e saber quem é você e tentar amar quem está próximo de você primeiro, para você depois amar quem está um pouco mais distante. Aí construir uma relação positiva, porque aí, né, a estrada é longa, né? Então você vai conquistando. E que realmente seja um mês maravilhoso para todas. Que tá assim bom? Seja. Eles voltam sempre, tá? Obrigada, Santiago. Tá. Um abraço para todo mundo lá da associação também. Obrigada. Mandar um abraço para todas, né, as mulheres de luta aí que tá nessa batalha com a gente há tantos anos. Isso aí. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado para você também. Felicidade para todas as mulheres nesse mês de março, né? Que realmente possa fazer valer, né? Que realmente esse mês a comemoração seja de conquistas, né? Porque a gente precisa de conquista, precisa de evolução do ser humano e precisa de cada dia mais da valorização das mulheres, porque sem elas a gente não estaria aqui, tá bom? Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista.